Bom, gente, muito boa noite a todos e a todas que acompanham aqui a TV Fórum. Começa agora mais um Fórum Global. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Lembrando sempre que o nosso programa é retransmitido todos os domingos, nossa audiência no domingo é bem bacana. Então eu já convido a todos e a todas. Primeira coisa, gente, deixa o like na transmissão, inscreva-se no nosso canal. Quem puder contribuir com superchat é sempre muito bem-vindo. Qualquer programa aqui da casa, a gente aceita superchat, é sempre muito importante para a gente. Ou contribuições no pixpix@revistaforo.com.br. Quem começou a ver o programa agora, gente, continue por aqui, não saia desse link. A gente vai falar hoje sobre eleições na França e sobre a conjuntura política do México. Dois cenários completamente distintos, mas a gente tem dois convidados que vão comentar aqui conosco sobre esses processos. Eu quero chamar aqui conosco a jornalista Vanessa Martina, que é editora do Opera Mundi, e o jornalista Milton Bley, que já passou por vários veículos e está lá em Paris e vai comentar sobre as eleições francesas com a gente. Muito boa noite, Vanessa, muito boa noite, Milton. Muito bem-vindo, Milton. Primeira vez que estou por aqui no Fórum Global. Muito boa noite, um prazer estar aqui mais uma vez com você, Lucas, com o Milton, muito bom. Boa noite, Vanessa, boa noite, Lucas, e boa noite aos internautas que estão nos seguindo. É isso, Vanessa já esteve aqui conosco outras vezes também, então, mas bem-vinda novamente, sempre muito bom tê-la aqui conosco. Bom, gente, eu queria, para começar a nossa conversa, trazer os números das eleições, da eleição da França. Vamos começar esse nosso papo pela eleição da França, em que a gente tem o segundo turno já consolidado entre o atual presidente, Emmanuel Macron, e Marine Le Pen, de extrema-direita. Então, a gente tem aí os números finais, né, o 97% da apuração. Tem o Macron com 27,6%, em uma projeção melhor do que foi nas últimas eleições, no primeiro turno. A Le Pen com 23,4% e Jean-Luc Mélenchon com 22%. Essa proximidade entre Mélenchon e Le Pen foi surpreendente também. A gente aqui no último programa já comentou sobre isso, né? O professor que esteve aqui conosco já tinha dado como descartada a possibilidade do Mélenchon ir ao segundo turno, mas acabou sendo mais próximo do que se esperava. Eu queria, antes da gente entrar nos temas, em alguns temas mais específicos, eu tenho outros mapas eleitorais aqui para a gente comentar, tem muita coisa interessante para comentar, mas eu queria ouvir primeiro vocês sobre as impressões gerais desse resultado e como é que vem esses dois candidatos para o segundo turno. Vou começar pelo Milton, que está lá em Paris, depois eu passo para a Vanessa. Olha, Lucas, é um resultado relativamente esperado. Não? Pelo menos esperado era a ida do Macron e da Marine Le Pen para o segundo turno desta eleição presidencial. Aliás, é o repeteco de 5 anos atrás, não? Quando, então, os dois candidatos disputaram a presidência da República. Agora, existem diferenças importantes entre o que aconteceu há 5 anos e o que está acontecendo hoje. Em primeiro lugar, o Emmanuel Macron teve mais votos agora do que há 5 anos atrás. Não? Então, nós poderíamos imaginar que foi um resultado extremamente positivo para ele. Foi um resultado positivo na medida em que, nos últimos dias, antes do primeiro turno, se falava em empate técnico entre os dois candidatos. E nós tivemos aí uma vantagem de pouco mais de 4 pontos percentuais para o Emmanuel Macron. Então, foi um bom resultado para o Macron. Agora, para o segundo turno, são outros 500. Enquanto havia, 5 anos atrás, a formação de um fronte republicano, ou seja, de que todos os partidos, de todos os eleitores que não eram de extrema-direita votariam em Emmanuel Macron, então foi uma vitória tranquila de Macron, não? Há 5 anos. Agora, a situação é muito mais complicada. Muito mais complicada por quê? Porque os candidatos mais próximos de Macron
tiveram números péssimos, né? Entre eles, Pécresse, que é de centro-direita, que teve menos de 5% dos votos, a candidata socialista, né, que teve 1,5% dos votos, não chegou sequer a 2% dos votos, o candidato Verde, que também teve um péssimo resultado, 4 e pouco por cento. Então, o que a gente vê aqui, somando-se este bloco de centro-direita e centro-esquerda, que é o bloco do Macron, não dá a vitória para o presidente da República, não dá a reeleição. Então, ficamos nas mãos do Mélenchon, né? Tanto a Marine Le Pen quanto o Emmanuel Macron dependem do eleitorado do Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, que é o candidato da esquerda que teve um resultado acima daquele que era esperado. 22%, portanto, esteve a 1,5 ponto percentual do segundo colocado. Quase chegou no segundo turno. Mas quase não basta. Não? É como o atleta numa Olimpíada que fica em quarto lugar a 1 centímetro a menos no salto em distância. Não? No salto triplo, por exemplo. Não adianta, ele ficou em quarto lugar, não tem medalha. Não? Então, é a situação do Jean-Luc Mélenchon. Agora, o Mélenchon não tem o controle, digamos assim, do seu eleitorado. Não? E por que não? Tem um eleitorado popular, e o eleitorado popular aqui na França, ele hesita entre a esquerda mais radical e a extrema-direita. Então, nós estamos nessa situação. Se o eleitorado do Mélenchon, o Mélenchon até deu um conselho de voto aos seus eleitores. Ele disse nenhum voto para Marine Le Pen. Mas nenhum voto para Le Pen não significa o voto para Macron. Né? Então, o Jean-Luc Mélenchon não foi até aí. Ele ficou no meio do caminho. Nenhum voto para Le Pen. Mas nenhum voto para Le Pen. Se o Macron não tiver os votos do Mélenchon, não vai adiantar que ele não vai ser eleito. Né? Então, nós temos aí uma situação complicada, né, em que a França, pela primeira vez, realmente pode virar para a extrema-direita. Então, isso são as minhas considerações iniciais, depois a gente desenvolve mais. Antes de passar para a Vanessa, obrigado, Milton, pela explicação. Antes de passar para a Vanessa, gente, eu queria deixar... a Ana Prestes não está conosco hoje, ela teve um outro compromisso, então não podia estar conosco hoje no programa, mas a gente vai tocando. Ana Prestes, semana que vem, estará novamente conosco aqui. Vanessa, é com você. Muito bem, falando na Ana Prestes, hoje é aniversário da filhinha dela, a Gabi. Então, um beijo para a Gabi, muito parabéns. E é curioso, porque ontem foi aniversário da outra filha dela, a Helena. Então, assim, as garotas estão todas em festa. Então, muito parabéns para elas, que devem estar aí curtindo um pouco a família e as aniversariantes. Bom, eu acho que o Milton já deu aí um panorama brilhante sobre o cenário. Algumas coisas que eu acho que dá para a gente aportar para ir conversando sobre isso. O Zemmour, que era esse candidato de extrema-direita, ele desidratou no final. E esses votos já foram um voto útil para Le Pen. Então, por isso, as pesquisas que indicavam aí que ele teria 17% dos votos, elas falharam um pouco, né? Então, ele reduziu a sua capacidade eleitoral, e a Le Pen, por sua vez, aí
alcançou uma votação que já era mais ou menos esperada, mas o Mélenchon, quando ele chega aí com 21,9%, a sinalização que a gente pode compreender é de que o eleitorado francês está absolutamente descontente com Macron e busca uma saída, entre aspas, radical. E vai buscar essa radicalidade, de um lado, com a extrema-direita Le Pen, e de outro lado, com Mélenchon. Não estou dizendo que Mélenchon não estou botando sinal de igual. Estou dizendo que ele traz um discurso de radicalidade e de ruptura, de mudanças do sistema. Então, por exemplo, o Macron, ele demorou muito para entrar na campanha, né? Ele ficou sendo presidente da União Europeia, ficou fazendo um papel de Merkel, que ele quer tentar ser, e ficou ali muito preocupado em falar com os Zelensky, falar com o Putin, quando, na verdade, o eleitorado francês quer discutir economia, quer discutir a baixa do nível de vida, da qualidade de vida da população e do trabalhador, que já vem sendo enfrentada há muito tempo. Então, essa crise econômica na qual o país está metido, e a gente viu em 2018 mesmo a questão dos coletes amarelos, e como tudo isso se desenvolveu no país. Então, havia um sentimento que acabou sendo, de certa forma, interrompido com a questão da pandemia, mas que está presente na sociedade, e é esse sentimento por respostas econômicas, coisa que o Macron não apresentou na sua campanha. E, ao contrário, o Macron defende, por exemplo, uma reforma previdenciária que aumente a aposentadoria para 65 anos. Isso é absolutamente impopular. Ao mesmo tempo, a Le Pen propõe que a idade para se aposentar continue em 62 anos. Então, é uma conta bem simples. Entre a pessoa que quer que eu trabalhe mais para me aposentar em plena campanha eleitoral defende isso, e a que não defende, o trabalhador faz uma conta que é o que vai melhorar a minha vida. Então, assim, tem várias propostas da Le Pen para além da questão muito caricata da islamofobia, da xenofobia, do racismo, porque ela modulou demais o discurso dela desde 2017. Ela tentou se normalizar, ela fez o que o pessoal chama de como é que seria isso? Desdiabilização, desdemonização do partido dela, né? Para torná-lo, então muitas pessoas foram tiradas do partido para justamente dar esse ar mais centro, uma coisa mais palatável. Então, o Zemmour teve um papel absolutamente fundamental nessa campanha, que ajudou ainda mais a normalizar Le Pen. Porque, na medida em que ele fala as coisas mais absurdas, mais reacionárias, mais xenófobas, racistas e toda sorte de conteúdo, assim, abertamente fascista, quando você coloca um do lado do outro, você diz, bom, mas a Le Pen não é tão mal assim. E ela parou de falar, enfim, as coisas absurdas que ela já disse, ela se distanciou do pai, já tem um tempo também. Então, ela ganhou esse tom de normalização na política francesa e ela começou a fazer um discurso popular, começou a fazer um discurso focado nessa classe trabalhadora, a ir nas periferias de Paris, a conversar com essas pessoas. Ao mesmo tempo em que ela faz isso, né, em que ela se normaliza, ela foca muito na questão econômica, coisa que o Macron não fez e coisa que o Mélenchon também conseguiu fazer, né? Uma coisa muito importante, o gás aumentou 35% na França no ano passado, e aí uma das coisas que ela fala é que vai reduzir o preço do gás e da gasolina, e esse foi um dos motivos para a eclosão do movimento dos coletes amarelos. Ela também diz que vai taxar empresas e funcionários estrangeiros. Essa é uma coisa muito cara na França, né? Que tem esse tema do nacionalismo presente e essa sensação de que os imigrantes estão levando os recursos, não é só da França isso, né? Na Europa a gente observa bastante, mas essa sensação de que os estrangeiros estão levando as nossas riquezas. Então, ela propõe esse tipo de colocação e, por exemplo, reduzir a jornada para 35 horas semanais, sabe? Então, são propostas econômicas que caem bem nessa população. E o Mélenchon e ela dividem mesmo essa fatia do eleitorado mais popular, justamente que é quem precisa de mudança. Precisa de mudança diante de um presidente que era conhecido como o presidente dos ricos, o Macron. Então, vai ser muito difícil o segundo turno, porque o eleitorado do Mélenchon se divide quase em um terço. Um terço vai se abster, um terço para o Macron e um terço para a Le Pen. E aí a gente
nas pesquisas, né, tem basicamente o mesmo resultado, dando 54 para o Macron, 46 para Le Pen, ou o contrário, ou 54 para Le Pen e 46 para o Macron. Então vai ser assim bem surpreendente. Vanessa, eu acho que tem alguns pontos que eu gostaria de comentar. O fato de que é interessante se verificar que a Le Pen, na verdade, não mudou em nada o fundo do seu programa. Em nada, absolutamente nada. Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista, que é fundamental no caso da extrema-direita, da questão da imigração. Não? Ela conseguiu mudar a imagem, a tal ponto que hoje ela passa pela mulher dos gatinhos, porque ela conseguiu passar essa imagem. Ela tirou vários selfies, etc., na rua com Deus e o mundo. Ela tirou fotografias sempre com gatinhos, não? E ela deu uma imagem assim amenizada. Não? Ela que era considerada uma furiosa da política. Não? Agora, ela continua populista de extrema-direita. E quem diz populista diz encontrar resultados, encontrar, digamos, remédios fáceis para problemas extremamente complexos. Não? Então, vamos continuar com a aposentadoria aos 60 anos. Ou seja, é a situação atual. A França tem a aposentadoria mais jovem de toda a União Europeia. Não? Quer dizer, então, uma reforma vai ser necessária. Agora, ela aproveita a campanha eleitoral para dizer o contrário. Não? Então, tudo vai continuar como está, 60 anos de idade. E o Macron vem dizer que ele agora está falando de 64 anos ao invés de 65, mas, de qualquer maneira, em aumentar a idade para a aposentadoria. Esse é um fator extremamente que os franceses ficam extremamente nervosos e que desagrada o eleitorado. Então, a cada vez que se fala em aumentar a idade para a aposentadoria, há manifestações de rua. Outra coisa que é interessante é que o Macron foi o presidente dos ricos? De certa maneira, foi. Por outro lado, durante a pandemia, ele foi o chefe de Estado que tomou mais medidas de esquerda com relação à economia. Ou seja, não teve um desempregado a mais aqui na França do que antes da pandemia. Nenhum. Por quê? Porque o Estado foi extremamente presente na economia e do ponto de vista social. No entanto, os adversários de Macron o colocam como o responsável, por exemplo, pela inflação. Uma inflação que é mundial. Então, a França não tem uma inflação maior do que a de outros países europeus. A questão do gás. Diz a Le Pen, com a maior tranquilidade, nós vamos baixar o preço do gás. Como? Ela não diz. Como ela não tem a mais pálida ideia. Não? O Macron deu um cheque energia para a população. Não? Insuficiente, mas
ele deu esse passo. Mas se conseguiu algo extraordinário aqui na França. O Macron ficou unicamente com essa imagem do presidente dos ricos, apesar dos benefícios sociais que ele assumiu durante a pandemia. Não? O Macron também teve uma atitude com relação à guerra, não? Que, inclusive, num primeiro momento, foi favorável à sua reeleição. Puxou ele para cima. Ou seja, quando ele foi negociar com o Putin, ele tentou evitar a guerra. Ele e o Scholz, na Alemanha, trabalharam juntos, os dois. Ele assumiu a presidência da União Europeia num momento extremamente difícil, complicado. Mas, bom, então houve a guerra. Veja só, todos os candidatos anti-Macron, porque o Macron era e ainda é o favorito para a reeleição, tomaram a seguinte atitude: o Macron não conseguiu convencer o Putin de não invadir a Ucrânia. Então, a culpa é do Macron. A culpa não é do Putin, a culpa é do Macron. Como se o Macron tivesse contado um segredo para o Putin ou aconselhado o Putin: olha, vai lá e invade a Ucrânia. Quer dizer, essa é a leitura que se fez aqui na França. E você, com relação ao que você disse sobre um terço, com relação aos eleitores do Mélenchon, existe um fator fundamental, não? É que os programas econômicos da Marine Le Pen e do Mélenchon são muito próximos, não? Então, é uma classe popular que faz o grosso do eleitorado, não? E esse eleitorado diz o seguinte: onde é que estão os candidatos que favorecem o aumento do poder aquisitivo? Macron não, Le Pen e Mélenchon, não? Então, o eleitor pode perfeitamente ser levado a votar na Marine Le Pen, porque ela conseguiu também transmitir essa imagem de que ela é uma candidata ou a candidata do poder aquisitivo. Verdadeiro ou falso é a imagem que ela conseguiu fazer, que ela conseguiu transmitir. Agora, depois tem o fator migratório, que a gente volta daqui a pouquinho vai falar disso. Vanessa. Antes de passar para a Vanessa, eu queria trazer aqui o tema do Mélenchon novamente. Eu acho que a gente podia entrar um pouquinho nisso. Aqui a gente tem ele teve o melhor resultado dele desde sempre, né? Melhor resultado eleitoral dele, com 22%. E apesar de não ter ido para o segundo turno, isso foi uma pauta que a gente discutiu aqui no Fórum Global da semana passada, eu acho que seria interessante trazer novamente, de que ele traz uma certa retomada da esquerda para o debate, né? De que a esquerda francesa deu uma enfraquecida, né? A gente vê, posso pegar aqui, separei também, o Partido Socialista com o pior resultado de sua história, né? 1,7%. A gente teve também os republicanos com seu pior resultado na história, né, que é a direita mais tradicional, com 4,8%, mas o Partido Socialista foi ainda pior, né, teve 1,7%, e, de certa maneira, a gente tem o Mélenchon aí representando uma parte da esquerda, mas é isso, como vocês bem trouxeram, né, é um movimento diferente, né, que o Mélenchon representa. Ele representa aí um movimento mais antissistema, que acaba questionando
e acaba, às vezes, até isso, o eleitorado se divide, né? Eu queria trazer, então, para a Martina comentar sobre isso. Como é que você vê essa figura do Mélenchon? Né? A gente já falou que vai ser importante a participação dele no segundo turno. E o que se pode trazer a partir dessa eleição, né? A partir do debate que aconteceu, a gente viu os comícios de Mélenchon muito grandes, né? Maiores até do que os da Le Pen, do que os comícios do Macron. Macron acho que nem fez muitos comícios, né? Mas a gente teve um movimento de massas interessante aí com o Mélenchon, e o que pode surgir a partir daí, né? Eu vi o pessoal comentando aqui que o Mélenchon não pode apoiar a Le Pen, não pode apoiar o Macron para não se queimar, mas é bem provável que o Mélenchon não volte a ser candidato novamente, né? Ou não sei como é que vocês avaliam isso, mas eu queria trazer esse ponto aí para o debate, né? Do que pode ter de contribuição esse movimento construído a partir do Mélenchon, e enfim. Vou trazer aqui algumas ideias sobre isso, e aí depois o Milton arremata essas ideias. Vamos lá. Uma questão que eu acho importante sobre o Mélenchon. Quando o Zemmour ele já era uma figura presente aí no cenário francês, se colocou como um ideólogo, né, dessa extrema-direita, então a gente teve lá a mesma questão que teve nos Estados Unidos e que teve no Brasil, como tratar pela imprensa séria essa figura. Então, alguns diziam, tem que ignorar para não bater palma para doido. Então, como tratar isso? Isso é uma questão que a imprensa tem que se questionar mesmo, como lidar com essas figuras extremistas. E o Mélenchon se propôs a debater com ele, com o Zemmour, e disse, não... A esquerda criticou o Mélenchon, só que foi bem interessante porque confrontou os dois projetos eleitorais. Não é que ele ganhou pontos com isso, pegou eleitorado do Zemmour, porém, ele se permite confrontar, né, com essas ideias extremistas, porque tem e aí eu acho que o Milton pode falar muito melhor do que eu, essa questão da islamofobia é muito forte na França. E um dado que eu não sabia, descobri aqui me preparando para essa pauta, que a França tem a maior quantidade de população muçulmana na Europa. 8,8% seriam aí muçulmanos, o que equivaleria mais ou menos a 5 milhões de pessoas. Então, esse debate é muito importante. E aí, uma outra coisa, por exemplo, sobre a esquerda, que eu acho que prejudicou muito o Mélenchon, e claro que a gente não consegue dizer, se tivesse sido diferente, tal coisa teria acontecido. Porém, a Hidalgo, ela teve 600 mil votos. Se o Partido Socialista tivesse feito uma frente ampla de esquerda e tivesse composto com o Mélenchon, talvez, e os verdes, enfim, talvez, é só uma hipótese, ele tivesse aí passado a Le Pen, e a gente estaria numa outra discussão que não é essa. O Partido Comunista também, né, Vanessa? Importante também. O Partido Comunista teve até mais do que o Partido Socialista, né? E aí, o Partido Comunista é uma coisa interessante, né? É o Fabien, não sei falar em francês, Roussel. Fabien Roussel. Enfim, e aí umas questões interessantes assim que eu vi a respeito dessa figura, que, por exemplo, num debate na TV, ele disse algo como, os franceses e a comida típica dos franceses, queijo, vinho, não sei o quê. E aí, boa parte da esquerda criticou e disse, mas isso não é mais o que é típico francês. Porque existe nesse discurso que se encontra na Le Pen, que se encontra no Zemmour, a ideia do francês de origem francesa. Então, que não são os negros, franceses negros, porque também são franceses esses negros, que vieram aí das ex-colônias e são filhos dessas pessoas. Então, assim, essa França branca, essa França que toma vinho e come queijo, essa França não é mais exatamente o que existe. A gente vê os trabalhadores franceses nessa revolta, principalmente aí dos coletes amarelos, aquela população não era branca. E aí, nos 12 candidatos que concorreram às eleições, quantos deles eram racializados? Nenhum. Então, assim, a esquerda que enfrenta uma crise, enfim, o mundo enfrenta uma crise de representatividade, na minha visão, a democracia liberal está nessa crise no mundo inteiro. E quando a gente tem esse tipo de parâmetro dentro da esquerda, então um partido comunista
com um candidato que eu fui observar, não era um candidato idoso, não, ele é relativamente jovem. Ter essa visão de que a França dos franceses, essa França é uma coisa idealizada de quase esse retorno da França grande, a França imponente, e não essa França agora dos imigrantes que estão aqui trazendo o caos para o país, sabe? E eu acho que o Mélenchon, ele de alguma forma conseguiu falar com essas pessoas. E embora ele não seja um representante disso, mas ele conseguiu representar justamente pelo discurso disruptivo. E a esquerda francesa, se a gente for olhar com o Partido Socialista, que, enfim, os partidos socialistas, social-democratas na Europa também estão em absurda crise. Por quê? Porque compuseram com a direita. Então, se olhar e falar o governo do Hollande foi um governo melhor para a classe trabalhadora, eu arrisco a dizer que não. E é isso, é o Partido Socialista. Então, esse Partido Socialista, ele representa uma melhoria de vida como a esquerda defende, algo que, enfim, dentro da ideologia europeia fosse mais social-democrata. Então, não faz diferença, parece, entre Macron, o Partido Socialista, o Partido Comunista, porque todos eles, no fim, vão defender medidas liberais, medidas neoliberais que vão no infringir dos ovos, prejudicar mais a classe trabalhadora e tirar da classe trabalhadora para enriquecer os banqueiros. Eu acho que é por isso a ideia de que o Macron trabalha e favorece os ricos, né? Porque ele era banqueiro, ele tem muito essa figura colada nele, e aí quando a gente pensa no establishment, quando a gente pensa no poder, então é muito fácil associar essas duas coisas. E diante disso, né, de uma população que, teve essas ajudas todas, que a gente viu na pandemia, que o Milton falou muito bem, mas ainda está empobrecida e ainda está vivendo pior do que seus pais viveram. E aí eu não sei se o Milton poderia falar para a gente, eu não sei muito sobre isso, mas parece que o Macron está propondo uma espécie de Bolsa Família, uma ajuda, uma coisa assim um pouco mais consolidada, justamente nesse sentido. O Macron tem uma proposta nesse sentido, inclusive o Macron, há 5 anos atrás, tinha proposto criar um benefício muito parecido com aquele que o nosso senador, o Eduardo Suplicy, propunha, que é um salário generalizado, não? Um benefício generalizado para todos. O Macron, inclusive, chegou a falar nisso e chegou a estudar, inclusive, a proposta do Suplicy. Não? Mas depois a ideia foi abandonada e ele volta agora com um benefício para as pessoas, não mais para todos, mas para as pessoas mais necessitadas. Não? Isso faz parte do programa do Macron. Agora, o Mélenchon, ele também, por um lado, ele é prejudicado pelo fato de que as esquerdas estão muito, muito mal, né? E não apenas aqui na França, não apenas na Europa, mas de maneira generalizada, né? A América Latina é um pouco diferente, mas nós vivemos, como disse a Martina, nós vivemos uma crise da democracia representativa. Não há a menor dúvida quanto a isso. E isso tem repercussões diretas na popularidade das esquerdas. Então, ele é prejudicado por isso. Bom, se tivesse se o Partido Socialista tivesse forte, como foi no passado, talvez pudesse haver uma aliança, como houve na eleição de François Mitterrand, em 1981, não? E aí, então, ele chegaria ao segundo turno da presidencial de agora.
mas não é o caso, então ele é prejudicado nesse sentido. Por outro lado, ele é beneficiado por um fator que aconteceu há 5 anos, em que o Macron, criando um partido político na última hora, né, se lançando praticamente sem partido, e ele conseguiu implodir a classe política francesa. Ela implodiu, os partidos políticos implodiram, os sindicatos implodiram, né? E o Mélenchon, que não tem um partido forte, né, ele acaba se beneficiando desse quadro político francês. Né? Quer dizer, é a figura dele que conta. Agora, eu acho que talvez ele não venha a ser candidato para a presidência da República no futuro, não? Mas ele vai ser muito importante nas legislativas que vão seguir a eleição presidencial. Não? E aqui na França, as eleições Que são legislativas quando, são Milton? extremamente importantes, porque o primeiro-ministro sai da eleição legislativa. Então, nós podemos até vir a ter aí, no caso, sobretudo, da Marine Le Pen, se ela vier a ganhar a eleição, Deus queira que não, mas, bom, se ela vier a vencer a eleição, então nós certamente teremos um primeiro-ministro de uma outra coloração política que ela. Agora, eu queria mostrar para vocês um pouquinho quem é a Marine Le Pen. Porque o Zemmour, é verdade, ele chamava a Marine Le Pen de esquerdista. Não? Ela, que nunca foi de esquerda, nunca saiu do âmbito da extrema-direita. Nunca, em nenhum momento. Não? Então, por exemplo, ela propõe o seguinte no seu programa eleitoral: o acesso à nacionalidade francesa praticamente impossível a partir da presidência de Marine Le Pen. A supressão do direito do solo, ou seja, um estrangeiro, não? Um casal estrangeiro tem um filho, nasce na França, ele não é francês. Ele não vai ter o direito de ser francês automaticamente aos 18 anos de idade. Não. Ele vai ter que provar, não, que ele é um bom francês para ter a nacionalidade. Supressão da aquisição automática da nacionalidade pelo casamento. Não? Também é outro artigo da Marine Le Pen. Expulsão sistemática dos clandestinos e dos delinquentes. Não? Sistemático. A preferência nacional. Preferência para os franceses na questão do trabalho, na questão do emprego e na questão dos benefícios sociais. Quer dizer, então, certos benefícios só os franceses poderão ter. Os trabalhadores de origem estrangeira, esses estarão fora desses benefícios, o que é perfeitamente inconstitucional. Depois, o véu islâmico, falando da questão da islamofobia, o véu islâmico vai ser suprimido. Não pode mais colocar o véu islâmico. No entanto, andar com uma cruz deste tamanho, isso pode. Andar com o solidéu judaico na cabeça, isso pode. Agora, o véu islâmico, isso não pode. Com relação, por exemplo, à Europa, não? A Marine Le Pen propõe uma aliança da Europa, ou pelo menos da França, com a Rússia,
não? Ao mesmo tempo em que ela propõe o seguinte, que a legislação francesa seja aplicada sempre acima da legislação das leis europeias. Normalmente é o contrário, não? A lei internacional ela é aplicada, ela é superior, digamos assim, à lei nacional. Ela quer mudar isso, então ela muda tudo aquilo que é o Estado de Direito. Todo o direito, tal como a gente conhece, seria modificado por essa proposta de Marine Le Pen. Com relação à Rússia, tem um fator interessante, é que a Marine Le Pen depende do Putin. Então, ela está nas mãos do Putin. E por que ela está nas mãos do Putin? Porque ela deve para o Putin. O partido dela deve para o Putin, deve mesmo, deve dinheiro. Foi um banco, dois bancos russos ligados diretamente ao Kremlin e hoje presididos por militares, inclusive, que financiaram a sobrevivência do partido de Marine Le Pen. E a Marine Le Pen ainda está pagando isso. Então, ela fica nas mãos do Putin. E não é por ser o Putin apenas, é porque como imaginar um presidente da República que fica entre as mãos de um chefe de um Estado estrangeiro? Não? Quer dizer, então ela foi financiada ilegalmente pelos bancos russos e ainda por cima ela paga para esses bancos russos ainda hoje e depende então do dinheiro que vem da Rússia. Milton, eu queria falar ainda um pouquinho sobre México, então eu queria te liberar. Sei que já não sei nem que horas são aí em Paris, né? Estamos no horário de verão agora. Queria agradecer muito a sua presença. Queria perguntar se a Martina queria fazer um comentário final sobre França e você depois fazer um comentário final sobre França para a gente poder seguir para o México. Vanessa? Não, acho que a gente conseguiu aí trazer todos os temas relevantes, pelo menos do que eu tinha aqui anotado para falar. Acho que a gente abordou tudo. E dia 20 de abril, uma quarta-feira, quem souber um pouco de francês, vai ter o debate eleitoral entre o Macron e a Le Pen, então vai ser interessante acompanhar. Quem não entender de francês, depois pode acompanhar a repercussão do que aconteceu, e as eleições são dia 24, então é rapidinho, né? As eleições já são dia 24 e a gente aí volta, espero, para analisar aí o cenário que ficou, porque são eleições importantes não só para a França, para toda a Europa, seguramente. Eu para finalizar, então, queria tocar exatamente nesse ponto que a Martina acaba de falar, né? É o seguinte, essa eleição ela é importantíssima. E por que ela é importantíssima? Em primeiro lugar, porque a França, se nós voltarmos para trás, para o século XVIII, etc., terra do iluminismo, etc., 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 a França pode cair nas mãos do neofascismo. Não? E é realmente neofascismo, não vamos dar outro nome aos bois. Não? A Marine Le Pen é neofascista. Além disso, a França é conhecida como um dos dois países que formam o motor da Europa, o motor da União Europeia. É a França e a Alemanha. E se a França passa a ser um país de extrema-direita, o motor vai parar de funcionar. Não?
o motor vai parar de funcionar e nós vamos ter aí, muito provavelmente, uma sucessão de países caindo no extremismo de direita, no populismo de direita. Então, nós vamos ter aí o chamado efeito dominó, um país caindo atrás do outro. Então, é uma eleição importantíssima e é uma eleição que vai determinar não apenas o futuro imediato da França, mas o futuro também da Europa, no momento em que a Europa demonstra, através da reeleição do Viktor Orbán na Hungria, que os seus eleitores estão dispostos a ir por este caminho da radicalização de direita. E o nosso papel é lutar contra o neofascismo, é lutar contra esses regimes populistas, autoritários aqui na Europa. Por quê? Porque, infelizmente, vários países já estão nessa seara e outros países poderão cair. Então, essa eleição é fundamental para a Europa e para o mundo, mesmo porque a gente fala da multipolaridade, né? E haveria, com a eleição do Macron, a possibilidade, a hipótese, pelo menos, de um bloco europeu mais coeso, mais independente, inclusive, dos Estados Unidos. Então, nós teríamos Estados Unidos, Europa e Eurásia. Então, quer dizer, China, Rússia, Índia. Então, seriam vários blocos. Um bloco desaparece com a eleição da Marine Le Pen. Então, é o que eu queria dizer para finalizar. Muito obrigado, Milton. Só lembrando, gente, acabei não comentando no início, Milton Bley lançou em 2019 o livro A Europa Hipnotizada, sobre a escalada da extrema-direita. Esse livro ainda está disponível? Esse livro está disponível e lancei um outro, inclusive aqui na TV Fórum, né? que é o vírus e a farsa populista, mostrando como os países dirigidos pelo populismo de extrema-direita aproveitaram da pandemia para avançar os seus peões e tentar, então, matar a democracia. E o que é interessante é que nós não podemos esquecer nunca que Hitler chegou ao poder por meio de eleição e que vários líderes de extrema-direita aqui na Europa estão na mesma situação, e agora Marine Le Pen, Marine Le Pen, fascista, antidemocrata, que quer, então, chegar, através do jogo democrático, ao poder máximo da França. Maravilha, muito obrigado. Espero contar com você em mais outras edições aqui do Fórum Global. Muito boa noite. Prazer. Tchau, Martina. Tchau, Lucas. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau. Prazer. É isso, gente. Muito obrigado novamente ao Milton Bley. Recebemos aqui um superchat do Danilo GB Treta. A esquerda materialista mística existe no Brasil. Eu não entendi muito bem o comentário dele. Talvez tenha a ver com o programa anterior. Martina, eu queria comentar com você também sobre as eleições que tiveram no México. A gente vai ter muito tempo, mas eu acho que é um tema interessante para a gente comentar. O López Obrador, que tem feito um governo que eu confesso que me deixa muito curioso, né? A experiência mexicana é uma experiência muito, muito interessante, com suas várias controvérsias, né? Que eles chamam de quarta transformação. E essa quarta transformação, ele fez um plebiscito revogatório do próprio mandato e conseguiu se manter
no mandato. Tem aqui os resultados dessa eleição, ele conseguiu 91,9% dos votos, não teve uma participação muito grande, né? Mas foram 15 milhões de votos apoiando a manutenção do presidente López Obrador. E aí separei aqui umas artes que o Morena fez, Morena é o partido do López Obrador, dizendo que os 15 milhões são maiores do que a votação de opositores, né, do PAN, do PRI, e isso daria aí mais legitimidade a ele. Está meio pequeno para ver, né? Mas eles botam aqui, né, que os deputados do PAN, que é um partido mais conservador lá no México, foram 8,9 milhões. O PAN, que é do ex-presidente Calderón, era do PAN, né, se eu não me engano. Agora me fugiu aqui qual é o presidente que era do PAN, mas o PAN é o partido mais conservador no México, também mais votos que o PRI, que teve 8,5 milhões, que é o partido mais tradicional lá do México. Então a gente tem esse resultado. Eu queria lhe perguntar, Martina, a gente não vai ter muito tempo para falar sobre isso, já aproveita aí, comenta sobre o programa que teve ontem, né? Eu acho também para quem quiser se aprofundar mais sobre essa eleição, acho que vale a pena assistir o Roda Mundo de ontem, mas queria saber suas impressões sobre essa eleição, sobre essa vitória aí do López Obrador, né? Muito bem. Bom, nem tudo são notícias ruins, né? Como as que vêm lá da França. Essas notícias que vêm do México são muito boas, na verdade. É possível olhar, né, pela questão dos votos, então foi só 18 quase por cento da população que foi às urnas, porém tem muita questão envolvida. Primeiro, assim, uma oposição midiática muito brutal contra a participação popular, dizendo que não valeria nada. Então, assim, poxa, você sair no domingo da sua casa para pegar fila no calor, enfim, né, uma dificuldade para não valer nada, porque para valer, ou seja, para o mandato do Obrador ser revogado, se a maioria escolhesse assim, mais de 50%, e mais de 40% do padrão eleitoral teria que participar. E todas as pesquisas indicavam que não se teria essa participação de 40%. Então, assim, os meios de comunicação jogaram pesado, dizendo isso. Para que você vai votar se não vai valer nada? Já que então eles fizeram coro. Os partidos de oposição todos pediram o voto nulo, né? Abstenção, desculpa, pediram abstenção. E além disso, o que eu acho que é o mais grave, o Instituto Nacional Eleitoral, o INE, ele instalou quer ver? Só na Cidade do México era preciso 13 mil centros eleitorais. Eles só instalaram 4.800. Então, assim, 1/3 das urnas foram instaladas. Isso gerou filas, constrangimento. As pessoas tinham que acessar a internet para descobrir onde elas estavam credenciadas para votar. Então, por exemplo, eu sou acostumada, todos os anos que tem eleição, eu vou a determinada zona eleitoral e já tem exatamente a sala da escola onde eu voto, eu já sei onde que é. Acontece que as pessoas chegavam nos lugares onde elas geralmente votam e não tinha o nome dela, ninguém sabia informar, e aí diziam, procura na internet. Uma pessoa mais velha, que não tem tanto acesso, tanta facilidade no manejo com a internet, com o celular, então teve, assim, imensos relatos, e foi todo Acaba desistindo, né? Acaba desistindo. Assim, todo tipo de dificuldade possível, porque aí você cria trânsito nas vias para chegar, filas enormes, e isso acabou também desestimulando muito a participação. Então, esse é o cenário. Não é que a gente alcançaria os 40% se não tivesse isso, não dá para saber, obviamente, mas é preciso colocar também na conta do INE colocar isso na conta do INE, porque não é a primeira vez. Em 2021, ano passado, tivemos eleições legislativas, que eram as eleições de meio mandato, né, de meio termo, e também o INE teve atitudes não sei se a gente poderia chamar de golpistas, porém ações antidemocráticas abertamente, né? Dificultando aí o exercício do voto. O Obrador, quando ele fala essa questão da quarta restauração, ele diz que está construindo no México uma democracia participativa e não uma democracia representativa. A gente falou um pouco antes da crise das democracias liberais, e uma das questões que a gente tem, né, nesse tipo de democracia é a consulta estrita ao momento do voto para presidente, para governador, enfim, somente
esse voto amplo. Então, é como se você desse um cheque em branco e a pessoa faz o que quer. Na democracia participativa, não. Você faz várias consultas sobre temas, enfim, transcendentes que demandariam aí que as pessoas realmente se colocassem, se informassem e se manifestassem. Então, o Obrador diz que está construindo algo nesse sentido. Bom, só por fazer um plebiscito, eu não diria que é uma democracia participativa, mas vamos ver se ele traz mais iniciativas nesse sentido, o que seria muito interessante. Esses referendos revogatórios são muito usados na Venezuela, né? Ficaram mais conhecidos aqui por conta da Venezuela e da Bolívia. Então, eles são usados de uma forma, eu considero bastante interessante, porque no México são 6 anos de governo. Então, 6 anos é muito tempo, e ao longo do processo, é natural até que o governo enfrente desgaste por N questões, né? Então, quando o Obrador, no meio do mandato, coloca esse referendo, ele está justamente... Teve muito opositor crítico dizendo isso. Ele está tentando se consolidar. Mas é isso, exatamente. Ele precisa ter respaldo popular para enfrentar esses últimos 3 anos, para não ser 3 anos nas mãos aí do Congresso. O Obrador, ele tem maioria no Congresso, né? Ele tem 279 deputados que apoiam o governo contra 197 da oposição. Porém, e aí, correndo aqui, ele quer passar uma reforma constitucional para mudar o tema energético, que é assim, o assunto mais importante do México atualmente e dos últimos anos, é essa reforma constitucional. Com a reforma constitucional, nacionaliza o lítio, as empresas que cuidam do petróleo, a Pemex, passa a ter 56% de participação do Estado, seria algo do tipo, o petróleo é nosso, só que no México, né? Então, enquanto aqui a gente está querendo, a gente não, mas que estão querendo vender a Petrobras, lá é o caminho oposto de nacionalizar. Então, vocês imaginam que no nariz dos Estados Unidos o presidente está falando em trazer mais controle do Estado para a sua petroleira, no momento de crise da energia, por conta da Rússia. Então, ele está sofrendo uma oposição gravíssima, seríssima dos Estados Unidos, com tentativas de sabotagem e desestabilização. Aí se torna mais importante ainda esse respaldo popular, para não chegar numa situação aí do Castilho no Peru. Então, ele já se antecipa, né? Ele já diz, olha, eu tenho apoio popular e eu quero aprovar isso. Porém, o Congresso, ele não tem a maioria, porque é uma maioria qualificada de 2/3, e aí ele já disse, ele tem as chamadas as manhaneiras, né, que são as conferências de imprensa que ele dá todo dia. Então, ontem, logo após o resultado, ele já se adiantou para dizer, bom, caso não passe a reforma, como eu propus, a reforma constitucional, que a Suprema Corte já disse que, ok, é constitucional, que pode ser aprovada, ele vai apresentar um projeto de lei. E nesse projeto de lei vai ter uma reforma da mineração e a nacionalização total do lítio. Então, assim, ele já colocou o pessoal, tudo bem, vocês não querem passar a reforma constituinte, mas o lítio precisa ser um tema transcendente nacional. Vou apresentar no dia seguinte uma reforma, um projeto de lei, e aí para o projeto de lei ele só precisa de maioria simples, e ele tem a maioria simples. Mais ou menos era isso. Muito bom, Vanessa, muito bom, muito boa explicação. Antes da gente encerrar, eu queria trazer aqui uma imagem sobre esse plebiscito que gerou aí um debate interessante, que é essa aqui. Não dá para ler, no caso, vou tentar aumentar um pouquinho mais. O Obrador escreveu Viva Zapata na sua cédula de votação, né? No caso, ele anulou o voto dele, mas é uma prática aí que o Obrador já tem, né? De estar sempre colocando o nome de alguma frase. Como é que você viu isso aí? É uma retomada do zapatismo a partir do Obrador? Eu sei que lá nos Chiapas tem uma galera que não gosta muito do López Obrador, né? Por conta dos projetos de desenvolvimento dele e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele vai e faz essa referência. Como é que você vê isso?
A questão do Trem Maia é muito complicada, é um debate que eu acho que a gente tem que ter, e aí o Danilo LGBT, adorei esse nome, ele comenta sobre a questão das esquerdas, né, participar da sociedade, é isso que precisa ter no México em torno desses projetos. O Obrador, quando faz essa reforma energética, né, que é o que ele está propondo aí no Congresso, eles estão implantando no México a maior planta solar da América Latina, então várias, né, coisas fotoelétricas lá, para conseguir energia solar e fazendo projetos de hidrelétrica, etc. Mas é muito controverso, porque ao mesmo tempo que você tem uma hidrelétrica, que é uma fonte de energia limpa, zero carvão, etc., você seguramente vai ter problema ambiental, impacto ambiental e das comunidades em torno dessa construção, porque isso, enfim, a gente vê no Brasil o impacto é muito grande, isso precisa ser muito negociado, muito discutido, enfim, então, assim, pessoal, veja só, em Chiapas, que é onde está o movimento zapatista, a votação dele foi de 94,34% de aprovação, com a participação de 27,8%, 28% quase. Então, apesar das críticas, apesar das controvérsias, a gente vê, sim, um respaldo. Em Oaxaca, teve 94,74% de participação, Guerreiro, 95%, perdão, de aprovação, em Tabasco, 97%. Então, assim, a comunidade mexicana está discutindo e está colocando esses termos né, em debate. Mas é isso, é muito controversa essa construção, entre outros temas que são bem controversos. Sobre botar Viva Zapata na cédula, olha só, se fosse no Brasil, ele ia ter um problema grande, porque não pode fotografar o voto. O voto é secreto e você não pode filmar ou fotografar. Então, isso já teria um problema aí, né? Anular o voto, eu acho que foi uma resposta que ele deu aí para... Foi muito criticado, o Obrador, muito criticado, por estar fazendo essa consulta. Então, ele diz, eu estou me abstendo, eu não vou votar em mim mesmo, porque é a população que vai se manifestar, né? Eu acho que foi nesse sentido. Sobre volta do zapatismo, o zapatismo, da maneira como ele está organizado, com o subcomandante Marcos, ele é independentista, ele é autonomista, né? Então, eu acho que o Obrador não tem muita conexão ali com o movimento, embora eu acho que apoie tudo, mas não dá para dizer que seja o Obrador no zapatista. Mas Zapata é uma figura que transcende até esse movimento de Chiapas, é uma figura realmente muito relacionada à libertação mexicana, e talvez seja essa, né? Bom, aí já estou especulando, indo um pouco além, mas esse é o recado que ele queira passar. Bom, a gente precisa fazer uma reforma energética porque a gente precisa se tornar soberano, coisa que o México tem muita dificuldade de ser, porque por estar nas barbas dos Estados Unidos, a política mexicana é absurdamente influenciada pelos irmãos do Norte, não só em desestabilização, como por dentro mesmo, lobby, ações na mídia. Rapidamente, eu não sei se vocês acompanham a CNN Internacional, mas assim, de 10 programas que eles lançam, agora eles estão falando só sobre guerra na Ucrânia, mas de 10 programas, 2 é falando mal do López Obrador. E eles têm a maior audiência em língua espanhola do mundo. Talvez seja um dos maiores programas do mundo inteiro, o programa com o Fernando de Rincón. E é isso, eles falam mal do México, do Obrador, assim, o tempo todo. Então é muito, muito, muito complexo o processo ali dentro. Maravilha. Muito obrigado, Vanessa. Já deixo então um convite novamente a todos e a todas. Quem quiser saber mais sobre isso, teve ontem Roda Mundo lá no Opera Mundi. Vanessa estava por lá. E eu quero agradecer muito a nossa audiência que ficou conosco até agora. Lembrar a todos e a todas que é muito importante deixar o like na transmissão, inscrever-se no canal, ativar o sininho. Quem puder contribuir com o Superchat. Superchat não dá mais, mas dá para contribuir com o nosso Pix. pix@revistaforum.com.br. Está aqui na tela, aqui em cima. Então contribua conosco, que estaremos aqui na próxima semana novamente. Muito boa noite. Obrigada, Lucas, pelo convite. Obrigada aí pela audiência maravilhosa que participou aí no chat. Um grande abraço, até mais.